Estamos começando mais um programa Não Erra e hoje com um convidado muito especial que está aqui na nossa sede, Nilson Pedro dos Santos. E hoje a gente vai ter uma história muito legal para quem gosta de investimento, para quem pensa em construir, para quem pensa em empreender no mercado imobiliário. E dentro dessa história tem uma pequena surpresinha que a gente vai revelar lá no final. Então fica com a gente que a gente vai conversar muito sobre o mercado imobiliário. Nilson, Sim, primeiramente, muito bem-vindo, obrigada obrigado. pela tua Obrigado pelo presença. convite. Vamos começar do começo. Nilson não é natural aqui da Grande Florianópolis. Conta para o pessoal de onde você veio e, principalmente, quando começou a tua história dentro da construção civil. Eu vim para Florianópolis em 96, passear, gostei muito e logo em seguida eu vim embora para cá. Mas na construção civil eu comecei já com 15 anos com meu pai. Aí aos 30 anos eu vim para cá, sendo que no Mato Grosso do Sul eu já construía imóvel para venda e vim enfrentar um novo lugar, um novo começo com a esposa, com os filhos. Em 97 eu já estava construindo casas para venda aqui na Grande Florianópolis. Olha só que interessante. Algo que veio de família. E o Nilson, um pouco antes da gente começar o programa, me contou que o pai é natural do Rio Grande do Sul, então o Sim, Nilson nasceu no Rio Grande do Sul, aqui do ladinho de Santa Catarina. Ele já construía aqui na região do Rio Grande do Sul, foram para Mato Grosso, construíram em Mato Grosso e agora estão aqui. O Nilson está na região de Biguaçu, que a gente sabe que aqui em Santa Catarina, Biguaçu é considerado uma das bolas da vez, principalmente com todo o desenvolvimento que vem tendo depois do anel viário. Mas antes da gente chegar em Biguaçu, eu quero que você fale um pouco, Nilson, sobre a sua trajetória dentro da construção. O que você começou? Qual que foi o pontapé inicial? Foi comprar terreno? Foi, eu tinha um terreno, eu resolvi construir. Qual que foi a primeira obra, o primeiro negócio que você fez no mercado imobiliário? sim. Quando eu comecei no Mato Grosso do Sul, eu tinha 25 anos e comecei comprando um lote, construindo uma casa e colocando à venda. E aí nos 5 anos seguintes eu consegui crescer um pouco e, e resolvi vir embora para Florianópolis. Daí aqui eu comecei do mesmo jeito. Cheguei aqui, comprei alguns lotes e comecei a construir casas, né, de padrão médio para venda. E depois disso, de algum tempo, eu consegui ir crescendo. Nesse período daí eu comecei a comprar lote de construtoras já, incorporadora. Aí eu conheci o Almir, conheci a empresa dele em 97, então Olha só. faz 29 anos, né? E sem saber, né, quem ele era, comecei a comprar alguns lotes que eles faziam, né, para venda e comecei a construir casas. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer casa germinada, comecei a fazer pequenos prédios de 2, 3, 4 andar, apartamentos. E logo em seguida veio aquele plano Minha Casa Minha Vida, que foi onde aí eu consegui dar uma evoluída bem grande, que eu consegui comprar vários lotes e construir várias casas uma ao lado da outra. Olha só que interessante. E essa é a grande surpresa dessa conversa com o Nilson, porque realmente tem uma história muito interessante. A gente está para fazer agora um projeto, já está em desenvolvimento, logo a gente vai falar sobre esse lançamento para vocês, que é um empreendimento que nós iremos fazer em conjunto com o Nilson em Biguaçu. O empreendimento que eu me refiro é um condomínio de lotes ou um loteamento, a gente está estruturando e desenvolvendo ali o projeto. Mas o Nilson compra com o Grupo Salomão há quase 30 anos e a gente foi descobrir essa informação faz pouco tempo. Como é que foi essa surpresa? Então, é muito interessante, porque durante 20 e poucos, quase 30 anos comprando, lotes, né, para empreender, ou seja, para construir, ou mesmo às vezes para vender, para ter um ganho, né, que é um mercado seguro, que não tem perda, né. Aí há alguns anos atrás, agora recente, eu tinha uma área de terra, e eu queria muito fazer o primeiro loteamento, o primeiro condomínio, né. E aí a gente foi se deparar e por intermédio do Paulo, que é que trabalha, que é parceiro dele aqui, e aí a gente acabou pelo Paulo chegando nele e fomos nos relembrar de quase 30 anos numa reunião,
sem imaginar que ia ser ele que ia fazer o empreendimento, que eu vou ter uma pequena participação, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu soube que era alguém que eu conhecia, que eu sabia a trajetória, nunca tive nenhum problema, tudo que eu comprei sempre foi legalizado. Então assim, eu fiquei muito feliz de estar encontrando uma pessoa que eu me senti seguro, né, como investidor da minha pequena parte da terra, e eu acredito que poderá ser o primeiro e venha a ter outros, né, porque ainda estou na área da construção, construindo e vendendo, mas quem sabe amanhã a gente mude de ideia e vá só para loteamento. Olha só que interessante. Lembrando que o Grupo Salomão tem 35 anos de história e quase 30 de história com o Nilson. Incrível, né? É muito Muito incrível. interessante. E desde o começo ninguém sabia nada, a gente foi descobrir essa informação faz pouco tempo. O mais interessante foi que realmente foi uma grata surpresa para ambas as partes. E Nilson, você comentou que começou construindo casa, foi para casas geminadas, teve experiência também de pequenos prédios. Você sempre trabalhou com qual tipo de padrão construtivo? Eu te pergunto isso mais para dar uma orientação para quem está pensando em começar a construir. Por onde eu devo começar? Se eu fosse dar um conselho para alguém, que a gente não é dono da razão, quem for começar, eu acho que deveria começar comprando terrenos e começar com construções pequenas, porque vai adquirir experiência para fazer as maiores, né? Mas o padrão que eu sempre construí foi de padrão médio, né? E cheguei a construir alto padrão em Florianópolis, algumas praias. Tem muita margem de lucro, tem, mas eu ainda voltaria para o padrão médio, né? Ou germinadas, que também dá um retorno rápido, o investimento é menor, né? E é mais seguro. Seria o que eu diria para quem vai começar: comprar lotes, de preferência comprar vários, né, porque é onde você consegue depois construir uma construção ao lado da outra, e se for inviável construir todos os lotes, vender os lotes e comprar em outro local. Essa seria a minha opinião hoje, que eu penso. E dentro dessa sua trajetória na construção civil, tem alguma obra, alguma negociação, algum negócio que tu fala, esse até o momento foi o meu case de sucesso? Eu acredito que no passado foi muito bom quando teve o plano, né, Minha Casa Minha Vida. Eu peguei uma época muito boa, né, que é um padrão médio, e eu acho que hoje ainda construiria padrão médio, apesar de, né, hoje eu tenho empreendimento de padrão médio alto, né, em alguns condomínios à venda, mas para quem for começar, não comprar lote muito caro, comprar um lote de um preço acessível, para começar com alguma coisa que não tem um valor muito alto agregado e crescer, né, porque é certeza que a construção civil não tem como perder. Você não tem como perder, você investe teu dinheiro num imóvel, não tem banco, não tem nada que venha, não tem crise que te tire, o teu bem tá ali, então é muito seguro. É a famosa frase e que faz jus ao nome do programa: quem investe em terra não erra. Já Verdade. diziam os antigos, e essa frase realmente a gente tem que aprender muito com isso. E realmente, quem está começando tem que tomar esses cuidados, porque principalmente quem é um construtor de primeira viagem vai aprender com a equipe técnica, vai aprender com os desafios que se encontram no meio do percurso, porque o projeto é lindo, mas na prática a gente sabe que são desafios a cada dia que passa, então a gente precisa estar preparado para tudo isso. E você comentou algo muito legal sobre a questão da compra do terreno. A gente sempre costuma falar até aqui, inclusive nos conteúdos, que você ganha dinheiro no momento da compra. Comprou bem o terreno é onde realmente você vai conseguir uma boa margem de lucro no negócio. Verdadeiro ou falso? Não, muito importante, muito verdadeiro. Eu acho assim, ó, que todo mundo que vive nesse ramo às vezes pode fazer compra errada. Primeiro, um corretor de confiança. Assim, ó, eu não compraria lote sem ter uma imobiliária, um corretor por trás disso, com Cresci, porque tu não tem onde recorrer depois que você comprou errado. A parte burocrática né, do empreendimento tem que estar ok, a parte de escritura, né, para você poder depois finalizar uma obra, verbar uma casa, se não tiver tudo 100% organizado, você não consegue. Então, primeira coisa, eu sempre procurei corretor, imobiliária, e também na hora de vender, eu nunca vendo no meu nome nada, eu passo para a imobiliária vender.
que daí a pessoa vai ter acesso com mais segurança, vai ter uma garantia que está comprando de alguém que tem responsabilidade pelo que está fazendo, né? Cada um na sua área. A Sim, verdade é essa. concordo. Você, como investidor e como pessoa que já está há bastante tempo na construção civil, vai entender de comprar bem o terreno, com pessoas de confiança e fazer a construção. A parte de comercialização tem que ser realmente com um profissional da área, por isso que eles existem. Concordo, concordo. E foi E nos meus 61 anos, eu falo o seguinte, ó, aprendi muito, mas todo dia tem alguma coisa nova que a gente vai aprendendo, com todas as pessoas. É muito importante ouvir os sábios. exatamente. E principalmente assim, tá aberto a entender que podem haver alguns desafios durante a construção. Sim, sempre tem, porque é muito complexo uma construção civil, né? Você compra o terreno, você tem que comprar bem. Você faz um projeto, tem que fazer bem feito. Você tem que ter uma equipe para executar um projeto bem executado. Eu, no caso, eu sempre fiz com uma equipe minha, né? Todas as obras, a parte estrutural, o fechamento de obra, tudo sempre com a minha equipe. Nunca terceirizei estrutural, né? Por causa da responsabilidade aí, que é bem longa, né? Aí a parte de acabamento, às vezes eu até empleito uma pintura, uma colocação de um piso e tal. Mas geralmente a gente trabalha com equipe própria. A dor de cabeça é bem menor. Porque quando a gente encontra pessoas de confiança, principalmente nessa área que está cada vez mais escassa de bons profissionais, tem que agarrar e seguir com aquela equipe, realmente pessoas de confiança. Para você montar uma equipe boa demora às vezes muito tempo. Então quando a gente consegue pessoas boas, a gente segura. Custa caro? Custa, mas o conforto e a segurança de você poder dormir tranquilo não tem preço. Por isso que tem que acertar na compra do terreno, porque lá na frente você não vai se obrigar a fazer o barato que às vezes sai caro. Se precisar investir um pouco mais na equipe, investir um pouco mais em algum detalhe da obra, você consegue ter margem para isso. Realmente, o segredo começa na compra do terreno, porque para você ter uma boa margem lá no fim para poder investir, ou seja, numa mão de obra boa ou num acabamento melhor. Então, briga com o corretor, briga com todo mundo e no final não precisa economizar. É verdade, muito bem colocado. E me diz um detalhe muito importante também. Outro ponto que a gente sempre fala aqui nos nossos conteúdos é que quando a gente vai olhar um terreno, olhar um empreendimento para comprar, tem 3 pontos que a gente sempre olha muito bem: localização, localização e localização. Você tem isso também dentro dos teus investimentos? Verdade. Eu sempre procurei orientação para comprar, porque mesmo quando eu cheguei aqui em 96, que eu não conhecia nada, eu peguei uma imobiliária, um corretor que me orientou, tu compra aqui, tu compra ali, aqui tu não compra, e foi o que eu comecei e até hoje ainda faço. Mesmo morando aqui há 30 anos, eu não conheço tão bem ao ponto de não precisar de alguém para me orientar se eu devo investir ali ou não. E dentro da tua experiência de construção, aqui na nossa região, quais foram os locais que você já construiu? Quando eu cheguei aqui eu fiquei 20 anos morando em São José e construí muito em São José, mas construí um pouco em Palhoça, construí em Florianópolis, nas praias do sul, do norte da ilha eu construí, e construí Biguaçu, construí Palmas, Praia Grande, aí eu vou esquecer da metade, mas assim, todos os lugares a gente foi construir onde os corretores falavam, constrói aqui que vai dar certo. E eu não me arrependo de ter ouvido, sempre um corretor bom. Um corretor bom, Bom, uma corretor boa bom. equipe. A gente sempre barra nisso, uma boa equipe. Por isso que é importante sempre olhar o histórico da empresa. Não é à toa que o grupo tem 35 anos de mercado e não é à toa que o Nilson está aí com a gente há quase 30 anos. Eu fico bem feliz de estar dando esse depoimento, porque assim, é uma coisa que para mim é uma coisa divina, né? Ter tido o conforto de encontrar alguém que eu não imaginava que ia encontrar e me senti muito seguro, muito tranquilo em passar para eles, né, essa responsabilidade de fazer acontecer. Agora é com eles, né? Eu só estou dando depoimento aqui porque eu tenho uma admiração por essa empresa, que para mim é uma empresa idônea que deixou uma imagem muito bonita para minha pessoa. Que legal. Agora a gente entra então em uma nova fase com o Nilson, que é ele agora vai fazer parceria com a gente, está fazendo parceria já, e a gente vai fazer um empreendimento em conjunto. Então teve compra e venda de terreno, que inclusive foi algo até que a gente conversou, né, Nilson? Sim. Muitas vezes comprar terreno serve até como uma moeda de troca. Em alguns momentos da tua trajetória,
você precisou vender os terrenos, colocar em outro Sim. negócio, então a compra da terra realmente é um ativo de valor que a gente tem e que não desvaloriza, não tem como dar errado, sabendo comprar bem, né? Isso é bem importante. Então você passou por toda essa trajetória de compra de terra, construção de casa, casa geminada, prédios menores, e foi crescendo, 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 e hoje a gente vai fazer aí um empreendimento em conjunto. Qual que é a sensação que você tem hoje ao longo dessa sua trajetória? Querendo ou não, é uma conquista. Sim. Eu me sinto agradecido a Deus por, mesmo sendo um pequeno empreendedor, ter conseguido vencer, né, etapa por etapa. Às vezes a gente errou também, mas a maioria a gente acertou. E hoje eu me sinto privilegiado de ter comprado uma área indicada por o corretor em 98, e essa área ficou, e hoje é uma área que valorizou, e valeu muito a pena eu ter guardado, porque é uma bênção agora na nossa vida. E fica próximo da bola da vez, hein? Uma excelente localização, localização, localização. Em qual ano que aconteceu esse negócio? Em 97, 98 eu comprei essa área. Em 97, 98, o Nilson teve a visão de comprar em Biguaçu, uma região que a gente sabe que está crescendo e está desenvolvendo muito, e que é na cara do gol, muito próximo do anel viário. Então, para vocês já ficarem antenados, que em breve a gente vai poder falar desse lançamento também. Tamo junto. Nilson, muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar com você. Obrigado. E ficamos aqui com mais um episódio do Não Erra. O Nilson não errou ao longo desses 30 anos, junto com essa parceria, e quem investe em terra não erra.